André, como estás? Tudo bem? Sim, tudo bem, Anthony. Bom dia. O que foi? Nada. Olha, hoje tenho uma coisa interessantíssima, até para ti, vê lá. Ah, Um amigo meu tem um complexo imobiliário com apartamentos para venda que, olha, nem são assim muito caros. sim, Com então. sótão, box, área verde para crianças, garagem, olha, estúdio ou com Mas, dois quartos de olha, dormir. não estou interessado, Anthony. Olha, Não, quero falar de fotografia, porque ele queria fazer, a promover estes apartamentos, colocá-los numa página web e eu estava a pensar fazer as fotos. Acho que é uma coisa muito fácil. bem, não é uma coisa Falo das fácil. fotos. Hoje queria precisamente falar disto, como utilizar a fotografia na nossa profissão quando temos de fazer publicidade em revistas. Exato. Páginas de internet, aquilo que produzimos, ou arquitetura, espaços interiores, se tivermos um bar, um Exato, perfeito, restaurante. sim. Na realidade, este é um género fotográfico onde é exigido profissionalismo, pois não é simples. Há noções técnicas e meios complicados que se tornam necessários. Mas muitas vezes, em situações como esta do teu amigo, pode ser mesmo, digamos, útil e necessário tirar as imagens sozinho, ou porque não se tem a disponibilidade de tempo para chamar um fotógrafo, ou porque as imagens são necessárias num espaço de tempo muito restrito. Então, eu estou a tirar o curso, faço eu. Sim, hoje vou dar-te noções para chegares a um resultado aceitável que, para certos casos, é mais do que o suficiente. Bem, estou com curiosidade. Mas houve uma coisa, se precisares de um T0, ah, Como eu estava a dizer, Anthony, a fotografia também pode ser posta ao serviço da nossa profissão, tanto para nos ajudar a representar melhor os motivos que produzimos, como para representar os locais onde desenvolvemos a nossa atividade. Neste caso, a componente fundamental deste género fotográfico é a parte descritiva, ou seja, mostrar o nosso produto da melhor maneira possível e, sobretudo, conseguir sublinhar as características essenciais que nos interessa transmitir ao observador. Fazer passar a mensagem de um produto. Para fazer isto, portanto, é necessário que a fotografia seja, primeiro que tudo, correta do ponto de vista técnico e que esteja rigorosamente enquadrada, focada, uma vez que a intervenção criativa neste género fotográfico vem a posteriori. hum, Só quando a fotografia é considerada estilisticamente perfeita e perfeita do ponto de vista de exposição, é que o fotógrafo pode intervir introduzindo a sua própria interpretação pessoal, a qual deve ter sempre o propósito de mostrar da melhor maneira possível as características do tema fotografado. uhum. E, portanto, sem distorcer a imagem no seu todo. Para fazer isto, o fotógrafo deve conhecer o tema que tem de fotografar, mas também escolher o melhor momento, o melhor enquadramento e o equipamento técnico que o poderá ajudar a resolver determinados problemas que possam surgir. Presumo que são precisas máquinas fotográficas um pouco diferentes, máquinas fotográficas diferentes. Bem, depende do tipo de fotografia que temos diante de nós. Imagina-te a fotografar um edifício de baixo para cima. Como vai aparecer na tua imagem? Bem, as linhas convergem num ponto. Realmente, a perspectiva fotográfica representa com linhas convergentes e não paralelas entre si. Então, mas é isto que realmente vemos? Sim, com efeito é a perspectiva real. O problema é que, quando observamos ao vivo um tema deste género, o nosso cérebro interpreta os dados que lhe chegam e capta-os como se existissem linhas paralelas. Por exemplo, na pintura, até ao aparecimento da fotografia, todos os edifícios eram representados com linhas verticais perfeitamente paralelas. Só quando a fotografia mostrou esta representação da perspectiva é que se começou também na pintura a desenhar edifícios com as linhas verticais convergentes. E isto porque a nossa visão não detecta esta perspectiva desta forma, pois o nosso cérebro, como sabes, reinterpreta os dados captados pelo olho. Na fotografia, de qualquer modo, pode-se corrigir esta convergência tendo alguns cuidados. E quais são? Antes de mais, para evitar perspectivas deste tipo, é importante manter o plano do filme ou do sensor, ou seja, o local onde se vai formar a nossa imagem, paralelo ao plano da fachada do edifício que temos de fotografar. Para isso, temos de evitar inclinar a máquina para cima ou para baixo, mantendo o eixo óptico do nosso enquadramento perpendicular ao edifício a fotografar. E no caso do edifício ser alto?
Realmente esse é o problema que se apresenta, visto que se não inclinarmos o eixo óptico e mantendo a máquina com o plano do filme paralelo ao do edifício, muitas vezes incluo demasiado o primeiro plano e do chão, arriscando-me a cortar uma parte do edifício. É preciso afastar-nos muito do edifício, mas muitas vezes por limitação do espaço não existe a possibilidade de o fazer, uma vez que nos encontramos numa cidade e, portanto, a rua num determinado ponto põe limites, ou então utilizar óticas de focal muito curta que permitam enquadrar um campo muito mais vasto. Grande angular. Precisamente, uma grande angular, mas tem em conta que a grande angular pode acrescentar deformações que são corrigidas unicamente com óticas muito caras, que geralmente não se encontram ao alcance de todos. Imagino então que a solução está no banco óptico. Hoje trouxe-o precisamente para isto. Lembras-te que já falámos dele quando vimos a possibilidade de mover dois corpos e o respectivo resultado. Hoje gostava de te mostrar melhor as suas funções e quais os problemas que nos ajudam a ultrapassar. Repara, a característica desta máquina, que afinal é muito elementar, mas tem uma câmara escura, em que nas duas extremidades se colocam dois planos, um com a lente e outro, por sua vez, onde se vai formar a nossa imagem, ao qual poderemos acrescentar um back ou filme de rolo ou um sensor digital. A particularidade deste tipo de máquinas é precisamente elas permitirem mover estes dois planos de uma forma completamente livre, permitindo-nos descentrar a placa anterior e a posterior, ou então mesmo oscilar e, consequentemente, incliná-las sobre o próprio eixo, quer para a frente, quer para trás. Por exemplo, o problema que referimos primeiro, o das linhas verticais convergentes, é facilmente resolvido utilizando um material deste tipo, pois podemos descentrar a placa anterior que contém a lente. Olha, se levantarmos precisamente o plano sobre o qual se encontra a lente, vamos com o nosso plano do filme recolher uma parte da área de cobertura. Lembras-te que já falámos disso? Sim. A área de cobertura da objetiva, vamos captar uma parte onde se encontra representada a parte alta do edifício e, portanto, não vamos cortar nada do nosso edifício, mantendo o plano do filme paralelo ao plano da fachada do edifício. Então, seria usado desta maneira para projetar para o Isto é alvo, certo? útil para fotografar temas que têm uma elevação considerável sem termos de nos afastar muito. Considera que isto só é possível porque as lentes utilizadas no banco óptico têm uma área de cobertura consideravelmente superior ao formato de filme ou de sensor que estamos a usar. Repara que as lentes para o material de 35mm ou para o médio formato têm corpos rígidos, isto é, não é possível separar a zona onde se encontra o filme e a zona onde se encontra a lente, pelo que as lentes têm uma área de cobertura limitada e cobrem apenas perfeitamente a diagonal do formato, não permitindo esta possibilidade de movimento, pois iríamos cair fora da área de cobertura e ter uma parte da imagem não representada. Neste caso é precisamente o facto deste tipo de lente ter uma área de cobertura considerável que nos vai permitir deslocar o nosso plano de filme e captar aquelas partes da imagem que nos interessam, mantendo de qualquer modo os dois planos paralelos entre si. Objetiva. É possível compará-la à objetiva que estamos a utilizar na reflex, tipo uma 35mm, 50mm? Sim, sob o ponto de vista óptico há muitos esquemas semelhantes. Considera que na reflex de que falámos, lembras-te, era o facto do movimento do espelho por vezes impedir a possibilidade de se inserirem lentes no interior. Neste caso, as grandes angulares são nitidamente mais corretas, uma vez que se podem utilizar esquemas simétricos e mesmo inserir lentes no interior do corpo da máquina. Mas, do ponto de vista óptico, o funcionamento é o mesmo. A grande possibilidade é precisamente a de se poder mover os dois corpos, o corpo anterior e o corpo posterior da máquina. Sim, mas o assunto da própria objetiva. Sim, na verdade, reparaste nas diferenças. Devem-se ao facto de, neste caso, o obturador e o diafragma, os dois dispositivos que geralmente podemos encontrar na máquina fotográfica para regular a nossa exposição, se encontrarem ambos no interior da objetiva. Estas óticas utilizam um obturador central que se encontra definido com os tempos diretamente na ótica e também o diafragma. Digamos que todo o mecanismo necessário para a exposição está no interior da objetiva, visto que nas máquinas de corpo móvel serve unicamente para efetuar correções de perspectiva ou, como iremos ver mais adiante, correções daquilo que diz respeito à profundidade de campo da imagem. Então, se eu descentrar, como disseste, arrisco a fotografar um edifício inteiro com
as linhas paralelas. Exatamente, mas este é apenas um dos métodos que temos ao nosso alcance através de um banco óptico, pois existem também outros movimentos que podem igualmente ser utilizados sempre para corrigir a perspectiva. Por exemplo, podemos também fotografar um edifício sempre de baixo para cima, mas desta vez inclinando o aparelho assim. Mas tu disseste para não fazer isso. Pois, é verdade. Inclinando a máquina para cima, inclinamos o nosso eixo óptico e sobre o plano de projeção onde se irá formar a imagem, obteremos de novo uma imagem com as linhas convergentes. Para corrigir, vamos utilizar um outro movimento do banco óptico, que além da possibilidade de descentrar as duas lâminas, a anterior e a posterior, também nos dá a possibilidade de oscilá-las, ou seja, dar-lhes um movimento de rotação que pode ser sobre o eixo horizontal, tanto para a frente como para trás. Isto é possível sobre ambos os componentes ou standards, quer o anterior, quer o posterior. Um outro movimento pode ser a oscilação sobre o eixo vertical, que nos vai permitir rodar. Neste caso, tiramos a vantagem da oscilação sobre o eixo horizontal e vamos assim reposicionar o componente ou standard posterior novamente paralelo à fachada do edifício que está diante de nós. Assim mesmo, inclinando a máquina, vamos conseguir obter uma projeção correta do edifício. Depois disto, deparamos-nos com o facto da nossa imagem estar reproduzida corretamente do ponto de vista de perspectiva com as linhas verticais paralelas e ortogonais às horizontais. O problema, no entanto, está na profundidade da nossa imagem, principalmente na focagem da nossa imagem. Visto que podemos focar apenas a pontos a uma determinada distância e temos um único plano de focagem. Neste caso, parte da imagem projetada no standard posterior ficará próxima da nossa objetiva, enquanto algumas partes ficam mais distantes. E, portanto, não podem ser representadas ambas focadas. Para resolver este problema é preciso aplicar um outro movimento, que é o da oscilação do standard anterior. Vamos incliná-lo para reequilibrar esta situação. Para fazer isso, temos de seguir a regra de Scheinpflug, que vai mais aprofundada no livro, mas em geral esta regra diz que o plano sobre o qual se vai formar a imagem, o plano da lente, ou seja, o plano anterior, neste caso, e o plano do tema a reproduzir, devem estar os três a convergir no ponto. Ou seja, os três planos devem cruzar-se em plano numa linha reta. Este é o caso mesmo das máquinas de corpo rígido, onde precisamente existe o plano do filme e o plano da lente que entre si são paralelos com uma situação de correta focagem apenas quando o tema que estás a fotografar se encontra paralelo a estes dois planos. Sim. Então, nesse caso, os três planos ficam em fuga no infinito. Neste caso, ao introduzirmos as indicações no standard posterior e no anterior, o importante é que eles se cruzem. O plano posterior, o plano anterior e o plano do nosso edifício. Portanto, se tenho o standard posterior inclinado para a frente e o edifício se encontra paralelo a esta, bastará ter também o plano anterior perfeitamente paralelo. Mas se a oscilação que eu introduzo no standard posterior for maior, neste caso o plano anterior deverá estar, digamos, sobre o bissetor do ângulo entre o standard posterior e o edifício que estou a fotografar. E, portanto, deverá também ele ter uma oscilação para a frente mais ligeira, mas que permita focar totalmente todo o nosso edifício, independentemente do diafragma utilizado. Realmente, uma das perguntas que te queria fazer é a seguinte: como é que se sabe se o ângulo é o adequado, se está perfeito? Normalmente utiliza-se uma pequena lente para avaliar a qualidade da imagem, mas sobretudo a sua nitidez no plano onde esta se vai reproduzir. Bom. Com um pano preto, uma vez que a luminosidade não nos deixa visualizar a imagem de trás, e com uma pequena lente que aumenta até 10 vezes, podemos analisar a nitidez em todos os pontos do enquadramento e eventualmente introduzir uma oscilação. Isto aqui é que é o visor, como de uma máquina fotográfica digital? Na realidade é o que usamos para compor uma imagem como com um visor, mas na Reflex Digital vês a imagem direita e, quer dizer, orientada corretamente para a direita e esquerda. E aquilo que vês não é a imagem no plano do filme, mas é uma imagem transmitida pelo espelho, pelo pentaprisma que tens no teu visor. Neste caso aqui temos um vidro que se encontra colocado precisamente sobre o plano em que se vai formar a imagem. E, portanto, vemos a imagem ao contrário, girada da direita para a esquerda, e ainda há a luminosidade que depois vai contribuir para os valores da focagem e da profundidade de campo com que fica a imagem final. No momento de disparar, como dizia, este é substituído. Removemo-lo e é substituído pelo plano do filme que se vai encaixar exatamente naquele ponto. Então aqui vemos mesmo a fotografia. Sim, realmente vemos aqui a fotografia que depois iremos registar no nosso suporte quando substituirmos este vidro. É como estar dentro da máquina fotográfica.
Tenho outra pergunta. Disseste ao princípio que é possível deslocar as duas partes Sim. na horizontal, não é? Pergunto, em que situações é preciso fazê-lo? Sim, claro. Mas quais são essas O situações? banco óptico permite fazer estes movimentos porque há também casos em que é obrigatório fazê-los. Então, espera, vamos colocá-la na posição inicial. Hum, Imagina quando te encontras diante de um tema que tu queres fotografar, como poderia ser, sei lá, o caso da fachada de uma igreja, por exemplo. Encontras-te em frente, mas no meio há um candeeiro ou uma árvore que te tapa uma parte. Hum, Nesse caso, como é que irias fotografá-la com uma máquina fotográfica normal para evitar o obstáculo que tens diante de ti? Deslocava-me para a direita e para a esquerda. Está bem, mas fazendo isso és obrigado a inclinar o eixo óptico da tua máquina e, portanto, ficarias com uma fuga das linhas horizontais da fachada, uma vez que tens de fotografá-la de lado. Ok. Então, para evitar este inconveniente, graças ao banco óptico é possível, tal como na correção das linhas verticais, corrigir também as linhas horizontais. O que podemos fazer, deslocando a perspectiva lateralmente, portanto, para evitar o obstáculo, e depois introduzimos uma descentragem lateral da placa com a lente ou da placa do filme Hum. até ir recolher, sempre tirando partido do ângulo de cobertura mais amplo que tem este tipo de objetivas, recolhendo assim a nossa imagem, a zona onde se vai reproduzir o edifício, evitando deste modo fotografar o obstáculo que se encontra ao lado. Hum. De outro modo, com uma máquina de corpo rígido, seríamos obrigados a utilizar uma focal grande, angular, e aproximar-nos para lá do obstáculo que temos no meio. Mas isto nem sempre é possível fazer e, além do mais, comporta a introdução de deformações na nossa imagem. Hum. E o filme que se usa para isto é diferente em relação ao que utilizamos para outras máquinas fotográficas que já Não, falámos? há várias hipóteses. Podem utilizar-se filmes em folha, ou seja, em folhas Hum, que trazem os chassis simples e, portanto, para cada disparo utilizamos uma folha de filme que vamos colocar, ah, de forma a corresponder ao standard posterior, ou então existem bacs que permitem adaptar o filme em rolo de formato 120, permitindo todos os formatos típicos do médio formato, ou seja, 6x4,5 até ao 16x9 e 6x12, tirando-se partido de toda a largura possível. Obviamente que tanto a oscilação como a descentragem de que falámos têm os seus limites. Sobretudo na descentragem, é preciso ter muita atenção quando deslocamos a placa posterior para não sair do ângulo de cobertura da lente, ou seja, sair da área de cobertura onde se produz a imagem. E disto já... ah, Diz. não é. Como é que sei quando estou no limite? Realmente, ficamos a saber porque quando te aproximas do limite, começas a ver uma luneta negra que é precisamente o limite do arco de cobertura, para além do qual não há imagem. Para o controlar aqui dentro, vê lá, estes ângulos. Uhum. Para confirmar, olhamos através destes recortes sobre cada um dos vértices pela lente. Hum. Se virmos entrar a luz, quer dizer que ainda estamos no ângulo de cobertura da lente. De outro modo, arriscamos a captar a parte escura e teremos uma vinheta na imagem, uma vez que nos encontramos no exterior do círculo Uhum. de cobertura. Ok. É tudo muito interessante, isso tudo sobre o banco óptico. No entanto, tenho um pequeno problema. Se não o tivermos, por exemplo, eu estou em toda a vida, esta é a primeira vez que o vi. Portanto, E já são muitos anos. se não tivermos uma máquina destas, como é que fazemos? Bem, considera que agora estamos a falar de fotografia de arquitetura ao nível profissional. Há muitos outros campos onde irás fotografar ambientes interiores ou edifícios onde não existe a necessidade imperiosa de equipamento deste tipo. Como pode ser o caso de fotografar bares, restaurantes, hotéis. Na publicidade é muito utilizada a fotografia de arquitetura e muitas vezes podemos atuar com um equipamento normal reflex. Ou então há a possibilidade de, utilizando as tecnologias do digital, atualmente se intervir posteriormente nas imagens, corrigindo-se os defeitos revelados. Então pode-se fotografar um edifício quando não existe maneira de fazê-lo de outro modo, com as linhas verticais convergentes e endireitá-las na pós-produção. Noto, de qualquer maneira, que a fotografia é bastante importante. Poderia ser aplicada em todas as profissões, não só na arquitetura. Sim, realmente existem muitos campos em que se necessita de uma imagem fotográfica para divulgar aquilo que se produz.
Portanto, além dos locais onde se trabalha o nosso produto, pensa em todas as empresas que Pois. produzem componentes, objetos, precisam de catálogos internos ou imagens publicitárias em revistas, páginas da internet. Portanto, um outro setor muito importante da fotografia aplicada à profissão é precisamente a fotografia de objetos, o chamado still life. Imagino que se devem utilizar objetivas diferentes, visto que temos de fotografar coisas muito perto de nós. Sim, realmente no Still Life temos a possibilidade de uma grande aproximação e não precisamos de objetivas com um amplo campo de visão. Mas o pormenor mais importante deste tipo de fotografia é o esquema de iluminação, uma vez que temos de fotografar temas e procurar pôr em evidência as suas características. O que podes fazer com as técnicas que aprendeste nas lições acerca da iluminação, em que analisamos como a luz pode transformar a imagem fotográfica. Neste caso, podemos, tanto num tema humano como num objeto, mudando as fontes de iluminação e o seu posicionamento através de diversos esquemas de luz e decidindo se utilizar uma luz dura ou uma luz suave, podemos mudar a ideia que estamos a transmitir do nosso objeto e pôr em evidência determinadas características em detrimento de outras. Então, a Kill Light e a Fill Light, não é? Sim, é isso. E depois também falamos de São contraluz. tudo esquemas de iluminação que te vão ser muito úteis em determinadas situações. Irás preferir uma luz suave para realçar as formas suaves dos objetos que estás a fotografar, evidenciando todos os seus pormenores, enquanto noutros casos poderás até preferir utilizar uma luz dura para fazer realçar outros aspectos. De qualquer modo, o objeto que temos de fotografar e o resultado do que queremos obter estão sempre relacionados. O nosso objetivo principal é ser fiel à representação do tema fotografado. Mas para isto o banco óptico não é preciso, não é? Não, na verdade, mesmo neste tipo de fotografia seria necessário o banco óptico Também? para executá-la de maneira profissional, pois torna-se necessário não tanto para correções de perspectiva, mas para o controle da profundidade de campo que, com temas posicionados a pouca distância de nós, se torna realmente importante. Mas pode-se executar o still life também utilizando um equipamento normal de 35mm. Nesse caso, talvez utilizando uma objetiva macro que nos permita focar a distâncias muito próximas. Explica lá isso melhor, porque lembro-me que já falámos disso, mas... Bem, as óticas macro são óticas destinadas a uma utilização específica e, portanto, permitem principalmente focar temas a distâncias muito mais próximas e, portanto, uma aproximação maior dos nossos temas, representando-os com uma relação de reprodução mais elevada. A macrofotografia é considerada, em geral, aquela em que a relação de reprodução dos nossos temas ultrapassa 1 para 1, ou seja, onde o tema é produzido nas dimensões reais ou maiores relativamente às dimensões reais. E, geralmente, utilizam-se óticas macro que permitem fechar o diafragma para valores muito mais elevados, de forma a ampliar a profundidade de campo sem introduzir o erro da difração, permitindo ainda fazer a focagem a poucos centímetros da ótica, enquanto, se bem te lembras, vimos que geralmente para as objetivas normais a mínima distância de focagem é 10 vezes o comprimento focal. Precisamente, lembro-me bem. Isto não se aplica nas óticas macro, pois mesmo com uma ótica, sei lá, de 105mm, consegue-se focar temas a distâncias de 4 ou 5 centímetros da nossa lente. Além disso, com estas óticas é muito evidente a nitidez que elas conseguem alcançar. Digamos que não são as óticas mais adequadas para fotografar uma modelo, uma vez que iria evidenciar as imperfeições da pele, mas a sua ação é muito útil neste género fotográfico em que, digamos, os problemas a resolver são precisamente os da correta focagem e extensão da profundidade de campo que a distâncias muito curtas da nossa lente se torna verdadeiramente mínima. O que podemos conseguir fechando muito mais os diafragmas e utilizando, portanto, tempos longos para os quais é necessário o uso do tripé. Voltando um momento à questão da iluminação, posso utilizar o flash? Sim, neste género de fotografia pode-se usar também o flash, sobretudo em estúdio, mas tenha em conta que isso pode trazer dificuldades na avaliação do efeito que a luz produz sobre os nossos temas, uma vez que uma luz contínua te permite ver já antes do disparo onde se vão produzir os reflexos e que tipo de sombras produzirão estas luzes sobre a tua imagem. O flash, sendo uma luz, digamos, muito breve, que só existe no momento do disparo, não te permite esta pré-visualização. De qualquer modo, sabendo o posicionar, é possível utilizá-la. É preciso prestar muita atenção, neste caso, à exposição, sobretudo à leitura da exposição, uma vez que lembras-te que falámos de leitura de luz incidente e luz refletida? Sim. Com este tipo de temas é preciso tentar efetuar sempre uma leitura de luz incidente para proceder de modo a que não seja influenciada pelo coeficiente de reflexão dos próprios temas e, portanto, ter sempre valores de exposição de confiança.
Quando falaste do flash, percebi que existem problemas relacionados com isso. Ah, Posso utilizar, neste caso, os painéis refletores? Sim, claro, quando se trabalha em luz contínua, pode ser muito útil utilizar painéis refletores no still life, até porque te servem para aclarar as sombras em pequenas áreas da fotografia. No still life, ao contrário de quando se trabalha no exterior com modelos ou outros géneros fotográficos, são também utilizados painéis refletores de tamanhos diferentes, cada um deles destinando-se a aclarar ou a eliminar os reflexos em pequenas áreas da imagem. Realmente, às vezes, vêm-se por aí fotografias que não compreendo como as pessoas não veem a sua má qualidade, porque a luz não está boa, parecem fotos feitas em casa. Sim, sim, realmente é verdade. Muitas vezes vêem-se imagens de publicidade onde estes aspectos de iluminação e até mesmo a composição simples não são devidamente tratados. Isto, especialmente nos últimos anos, é devido ao facto de, com o advento da fotografia digital, a abordagem parece mais fácil e, portanto, a tendência é improvisar muitas vezes em áreas reservadas à fotografia profissional sem que exista qualquer noção técnica. Hum. Repara, todos os aspectos abordados hoje dizem apenas respeito à técnica associada aos géneros fotográficos de que falamos, da fotografia de arquitetura ao still life até à macrofotografia. Falamos ainda da utilização do banco óptico. Tratam-se de ferramentas que nem todos utilizam nestes géneros fotográficos, mas servem para entender conceitos técnicos e a atenção que é preciso ter quando vamos fazer este tipo de fotografia. E, portanto, deve-se ter pelo menos consciência deles quando fotografamos com a nossa máquina digital. E, para além disso, acrescentar um pouco daqui e dali dos diferentes conhecimentos que já adquiriste nas outras lições, tanto na regulação do branco, no uso da luz interior ou exterior, no uso do filtro, do flash, das várias fontes de iluminação. Todos estes aspectos irão certamente ajudar-te a melhorar as tuas fotografias e torná-las úteis na tua profissão, em certas situações, para tentares fazer tu própria a fotografia dos objetos que produzes ou ambientes onde desempenhas a tua atividade. No entanto, é preciso tentar muito, experimentando com paciência e tenacidade para se alcançarem resultados cada vez melhores. De qualquer modo, André, agradeço-te muito por mais uma bela lição. Só mais uma coisa. O apartamento. Será que não Vá lá, precisas António, mesmo? então.